Namastê, bem-vindos, vocês estão no canal Alquimia da Nova Era. Eu sou Zohar, sacerdotisa da Egrégora Crística de Cura, Luciana Soares, terapeuta holística, espiritualista, esteticista naturalista, e é um prazer receber você aqui novamente. Bom, como vocês estão, queridos? Eu espero que estejam todos muito bem. O canal Alquimia da Nova Era é um canal onde eu, Zohar, venho te guiar na jornada do seu despertar, na jornada evolutiva da sua alma. Bom, no nosso primeiro vídeo eu falei um pouquinho de qual é a missão do canal. Se você ainda não assistiu, assista ao nosso primeiro vídeo. E no vídeo passado eu vim falando sobre o fim do mundo, sobre a verdade sobre o fim do mundo. Você assistiu o vídeo anterior? Temos dois vídeos então. O primeiro vídeo, né, de apresentação do canal, e o segundo vídeo, onde eu falei sobre a verdade do fim do mundo, que o mundo realmente acabou. Existem pessoas que ainda vibram na terceira dimensão e pessoas que vibram na quinta dimensão. Para as pessoas que estão vibrando na quinta dimensão, realmente o mundo que existia não existe mais. Ele já acabou. Por quê? Porque essas pessoas já estão vivendo uma nova consciência, uma nova realidade. E isso não se trata de um novo mundo, e sim de uma nova dimensão. E essa dimensão, ela só é possível você vivenciá-la a partir do momento que você evolui. É o processo evolutivo que te coloca na terceira, na segunda, na primeira ou na quinta dimensão. Então, as pessoas mais evoluídas já estão vivenciando o mundo da quinta dimensão. E o que muda da quinta para a terceira? Na quinta dimensão, você tem uma visão diferenciada, uma vida diferenciada da 3D. Porque a quinta dimensão é uma dimensão mais leve, espiritual, né? Onde o conceito quântico, conceito de energia, é o conceito que baseia essa realidade da quinta dimensão. São pessoas que têm a evolução espiritual e pessoal mais elevada, entende que nós devemos preservar o planeta, respeitar e amar as pessoas, pensar sempre no coletivo, não somente em nós, né? Nós somos Deus em ação, nós somos Deus encarnados aqui na Terra, somos filhos de Deus, temos Deus em nós, na nossa mente, né? Então, nós somos o quê? Nós somos bênçãos na quinta dimensão. E na terceira dimensão, esse mundo caótico, né? Que as pessoas que não querem evoluir, elas vivem. Ah, Luciana, mas tem tantas pessoas sofrendo, então elas não querem evoluir? Muitas vezes elas aceitam a realidade que elas vivem, mesmo sendo difícil, porque elas não acreditam que possa mudar. A mudança começa em nós, né? Por isso que existe o conceito de dimensão. Então, na primeira dimensão, e é isso que eu quero falar para você hoje, em qual dimensão você está preso? Você está na terceira, na quarta ou na quinta dimensão? A terceira dimensão é o mundo que nós conhecemos, né? O mundo aonde ainda reflete a primeira e a segunda dimensão, que eu vou falar um pouquinho para vocês agora, que é um mundo de dificuldade, de escassez, de sofrimento, de tragédias, de tristeza, né? É um mundo mais difícil. É um mundo aonde você vivencia mais o materialismo, vivencia mais o egoísmo. As pessoas pensam muito no ter e não no ser, tá? A primeira e a segunda dimensão, elas refletem também na terceira dimensão, porque são conceitos ainda mais inferiores, energias ainda mais negativas, porque é lá quando tudo começou, onde a gente tinha aquele instinto ainda de sobrevivência, a gente caçava para sobreviver, né? Lá nos homens da Idade da Pedra, vamos dizer assim. E aí nós vemos evoluindo. Quando chegamos na 3D, que já era um mundo mais evoluído, uma consciência mais evoluída em relação à primeira, né, D e à segunda D, nós nos tornamos seres egóicos, que só pensamos em nós mesmos, egoístas, materialistas, que só pensam em ter. E muitas pessoas, nem todas as pessoas que vivenciam, né? Todo mundo vai passar pela 3D.
Todo mundo vai passar, é um processo evolutivo, tá? Todo mundo vai vivenciar a 3D. Por quê? Porque nós precisávamos vivenciar a 3D para conseguirmos ter a fase do despertar, passarmos para 4D, que a 4D é a dimensão onde a gente vai fazer o quê? A gente tem o despertar e começa a se olhar quais são os nossos defeitos, as nossas sombras, as nossas feridas, e é onde a gente começa a fazer essa transição, buscar o entendimento, buscar, né, se conhecer, entender, olhar para o próximo com mais empatia, entender que o outro também está no processo evolutivo dele e enfrentando também os seus monstros internos, os seus, né, fantasmas internos, as suas sombras, as suas feridas. Então a gente, quando começa a evoluir, muda a nossa mentalidade. Então a 3D é isso. A gente pode definir a 3D como uma dimensão aonde nós temos muitas provas difíceis na nossa vida, situações difíceis, acontecimentos difíceis, tristezas, né? Vivemos um verdadeiro caos muitas vezes. Por quê? Porque nós não temos evolução pessoal e espiritual. Porque evolução é um processo pessoal de cada um. Eu não posso evoluir por você. A partir do momento que eu consigo evoluir, né, um degrau no meu despertar, no meu processo evolutivo, eu posso te ajudar nesse processo. Os terapeutas holísticos profissionais, né, realmente capacitados para isso, já são pessoas que estão mais evoluídas, que conseguem te guiar. Veja bem o profissional que você está buscando nesse processo, né? Se ele realmente consegue te orientar. O terapeuta holístico, o psicólogo, o psicanalista, né, o psiquiatra, ele não vai resolver o seu problema por você, porque é você que tem que se curar. A gente vai te direcionar. Eu sou terapeuta holística, então eu te direciono dentro da sua jornada, dentro desse processo evolutivo da sua alma. Enquanto a gente vive estacionado, estagnado, né, no conceito da 3D, que ainda reflete um pouquinho da primeira D, da segunda D, que é aquele sentimento que a gente tem que lutar pela sobrevivência, caçar pela sobrevivência, né? Sofrer, passar dificuldade, viver no egoísmo, pensando somente na gente. A gente tem que pensar na gente sempre em primeiro lugar. Tá aí uma coisa importante. Quando você tá na 3D e você não evoluiu, aí você vai pensar, vamos tomar como exemplo isso que eu acabei de falar. Pensar em você mesmo. A pessoa que vive na 3D, ela não se importa com o próximo. Ela, para ter o que ela quer, ela tá pensando nela mesma. Para ter o que ela quer, não importa quem ela vai machucar, quem ela vai ferir, o que ela vai fazer. Ela vai fazer para seu benefício próprio, sem se importar com quem ela vai derrubar, destruir, machucar, magoar, ferir no meio do caminho, tá? Essa pessoa, ela ainda não teve nenhum despertar. Ela ainda não está procurando se curar as suas feridas, porque se ela tem esse tipo de atitude, existem sombras dentro dessa pessoa que não foram olhadas ainda, detectadas, curadas, né? Curar é difícil, mas é necessário. Então ela vive somente para ela. Quando você vive nas 3D, tem essa visão do egoísmo, primeiro pensar em você, sem esquecer do próximo, que isso é necessário. Eu já falei isso em algum vídeo, não sei se foi no outro canal, no Instituto Resplandecer da Alma Egrégora Crística de Cura. A gente tem que pensar na gente em primeiro lugar para podermos ajudar o próximo. Nunca pensar na gente em primeiro lugar, em terceiro, em quarto, em quinto, só na gente e não ajudar o próximo. Existem pessoas que merecem ser ajudadas e existem pessoas que não. Isso você vai saber definir conforme você vai evoluindo, tá certo? Quando você tem a consciência de que você, por exemplo, vamos lá. Vamos dar um exemplo aqui. Você trabalha e você fala assim, olha, eu vou ajudar uma instituição de caridade que cuida de animais. Maravilhoso. Eu faço isso aqui. Eu ajudo. Todo atendimento que eu faço, meus atendimentos como terapeuta, uma parte do meu atendimento é
direcionado para ajudar instituições de caridade ou pessoas, né, que necessitam de ajuda, seja para comprar remédio, para comprar alimento, animais que precisam, né, que foram resgatados, que precisam de cuidados. Eu não penso somente em mim, por menor que seja a minha arrecadação, nem que fosse 5 reais, R$ 1, aquilo que eu posso, eu vou doar. Tá? Dentro daquilo, aqui eu estou dando um exemplo, dentro daquilo que eu estou recebendo, né? Se eu posso com mais, eu ajudo com mais. Eu sempre coloco 10% do valor daquilo que eu recebo como forma de dízimo. O dízimo é importante, você ajudar o próximo, tá? Você ajudar quem precisa, tá certo? A igreja, ela não pede o dízimo para você doar todo mês, para você ajudar a manter a igreja, fazer as obras da igreja, a igreja fazer as caridades, então. Eu já faço isso, maravilha. Se você está dentro de uma igreja confiável, né? Porque nem todas são, infelizmente. Nós estamos ainda, né, reverberando na 3D. Muitas pessoas utilizam a religião em benefício próprio. Então, tudo bem. Agora, se você acha que você está doando numa igreja que não está ajudando outras pessoas, repense, né? Se não seria o ideal você doar para outro tipo de instituição, ou mesmo comprando alimento para quem está precisando, ajudando uma criança que está precisando de leite, está precisando de um remédio. A gente pode fazer o nosso dízimo dessa forma também, tá certo, gente? Então, a gente passa, quando a gente começa a evoluir, a entender que a gente tem que estar em primeiro lugar, né? Porque se você não se coloca em primeiro lugar, se você faz tudo pelo outro, vai chegar uma hora que você não se cuidou, não se olhou, não fez nada por você, fez tudo pelo outro, ninguém vai fazer por você, porque é assim que funciona. Quando você faz tudo pelo outro, a pessoa acha que você tem que fazer tudo por ela. Por isso que eu digo, existem pessoas que você deve ajudar e pessoas que você não deve ajudar. Então preste bastante atenção. Se coloque em primeiro lugar, tá? Mas não deixe de ajudar o próximo. E isso são pessoas que estão em processo de evolução. Estão ali na 4D, indo para a 5D, aonde já está enfrentando as suas sombras, porque existe essa transição, né? Existe essa transição da 3D, que é o seu processo onde você está vivendo lá no seu mundinho. Como que eu posso dizer? Você está vivendo... Ai, gente, como que fala? Peraí. Você está na estagnação, vivendo na sua zona de conforto. Eu vou ficar aqui mesmo, assim mesmo, não quero saber de nada, não vou na igreja, não vou buscar conhecer a Deus, espiritualidade, porque não sei o que eu ouvi falar que é macumba, ouvi falar que é isso, ouvi falar que é aquilo, julga todo mundo e tá ali, tá inerte. Isso, achei a palavra. Você vive na inércia, naquela zona de conforto, você não faz nada nem por você, nem pelos outros e nem por você. Quando você está vivendo dessa forma, sua vida não vai mudar, porque para mudar a gente precisa de conhecimento. E quando acontece... Ai, peraí, quase derrubei o negócio aqui. Ai, meu Deus, deu tudo certo. E quando acontece acontece alguma coisa na sua vida, você tá ali vivendo naquela vidinha lá na sua zona de conforto, naquela inércia que você não evolui, você não sai daquilo. Eu nasci aqui na roça, vou viver aqui na roça, vai ser isso aqui mesmo. Tudo bem, tem gente que nasce para viver lá e não sair daquela vida. É aquela vida que ela veio para viver, mas ela tem conhecimento, ela tem sabedoria, ela tem entendimento da vida, ela tem entendimento da espiritualidade, ela tem entendimento de quem ela é. Ela tá lá porque ela sabe que aquela é a missão dela, de estar ali cuidando da terra, plantando, colhendo. E existem pessoas, e isso aqui é um exemplo, tá? Pelo amor de Deus, eu sou uma pessoa que veio também do campo, gente. Eu não tô ofendendo ninguém, eu estou dando um exemplo, utilizando isso como exemplo. Como existem pessoas que estão vivendo vidas muito difíceis, vivendo nas cidades, e elas também aceitam viver daquela forma porque acham que não vai mudar. O rico é rico, o pobre é pobre, eu sou miserável, você é miserável, isso não vai mudar mesmo, eu vim para viver desse jeito. Ela se acomoda, ela aceita a vida como ela é, né? Mas
a espiritualidade ela é tão maravilhosa que vai ter algum momento da nossa vida que o universo vai trazer alguma situação para a nossa vida para que a gente possa ter o movimento de despertar. E o que é o movimento de despertar? Quando a gente desperta, a gente entra na quarta dimensão, que é quando a gente começa a querer entender porque você vive daquela forma, porque a vida é daquele jeito, a não aceitar, a questionar. E aí você já tá começando a olhar, por que a minha vida é assim, por que eu não saio disso? Não, eu não aceito isso, eu não quero isso. Você começa a sair da inércia, daquela zona de conforto e começa a procurar o quê? Entender. E para entender você tem que fazer o quê? Ter conhecimento. Você vai buscar se conhecer, olhar para dentro de você, entender o que está acontecendo, por que você está vivendo aquilo, entender as suas raízes, a sua ancestralidade. A gente precisa entender tudo isso, né? Aí a gente já está na fase do 4D, da quarta dimensão, onde a gente começa a questionar, procurar respostas, a buscar conhecimento, tá? E a gente começa a se modificar, mudar as nossas... mudar a nossa mentalidade, mudar o nosso ponto de vista, a gente começa a olhar por um novo ângulo, né? A compreender a realidade da vida. E se você quer compreender a realidade da vida de uma forma mais profunda, vá lá no canal Instituto Resplandecer da Alma Egrégora Crística de Cura e acompanhe comigo os estudos das cartas de Cristo. Assim você vai ter um despertar ainda mais profundo e vai entender tudo sobre o segredo da vida, o segredo da morte, as leis da existência. Estude lá comigo. Vai lá no canal Instituto Resplandecer da Alma. É muito importante que você faça esse estudo nesse processo de despertar. Aí você está na quarta D, você está vivenciando esse processo de despertar. Então você começa a entender por que você estava vivendo daquela forma, né? Na terceira D, momento de escassez, de estagnação, de tristeza, de dificuldade. E você começa a se modificar através da sua sabedoria, do conhecimento adquirido. E começa a ir curando o que? Se encarando, entendendo as suas sombras, porque todos nós somos luz e sombra, tá? Nós não somos santinhos, alecrim dourados, que somos perfeitos, maravilhosos, não. Todos nós, sem exceção, que encarnamos aqui na Terra, viemos para o nosso processo evolutivo, por isso que se chama jornada evolutiva da alma. Jesus fez esse processo. Eu explico isso lá nas cartas de Cristo, no Instituto Resplandecer da Alma. Todos nós temos que passar por esse processo. Nós viemos aqui para isso, para evoluirmos. E aí, quando a gente está imerso ali na 3D e ainda na 4D, a gente vai vivenciando situações que muitas vezes, e na maioria delas, vai nos fazer sofrer. Mas por quê? Porque é através do sofrimento que o espírito ele desperta. Não necessariamente, mas geralmente é assim, né? O ser humano ele não consegue evoluir com coisas boas. Você já percebeu que às vezes eu já percebi isso. Você oferece algo de graça para as pessoas e elas não valorizam aquilo porque é de graça. Você está oferecendo algo de graça, um conhecimento gratuito para a pessoa. E eu vejo isso, gente. Lá no Instituto Resplandecer da Alma Egrégora Crística de Cura, o canal já é desde 2022, se eu não me engano, 2023 que eu estou colocando vídeo lá, e tem poucas visualizações. E é um ensino gratuito. As pessoas, elas não querem aproveitar a oportunidade. Não só através do meu canal, como tem muitos outros também, né? Mas muitas pessoas não aproveitam a oportunidade de pegar o celular e ao invés de ficar vendo vídeo idiota, de coisa boba, ir buscar evoluir sua alma, ter mais entendimento, né? Nós estamos vivendo essa era, nós estamos vivendo a era que você precisa entender, você precisa entender de física quântica, você precisa entender de dimensão, o que é transição planetária? Transição planetária é justamente isso. Quando o planeta e os seres humanos que habitam esse planeta estão passando numa transição de dimensão vibracional.
Quando você está na 3D, você é um ser humano que você vibra necessariamente, eu acredito, na negatividade, na escuridão, nas sombras, né? Quando você está no processo de quarta para quinta, né? Você passou de terceira para quarta. Na quarta você já está um ser humano que despertou, que está buscando conhecimento. Você ainda vai ter suas provas. É aí que vai vir ainda provas mais difíceis, porque você entende que você tem lições a aprender. E outra coisa, a gente só consegue evoluir na escala evolutiva quando você compreende aquela lição. Porque pode ser que Deus coloque uma lição na sua vida e aí você passa por um momento difícil, mas você não aprenda o que você precisava aprender com aquilo. Vai vir de novo em algum outro momento para você passar por algo parecido novamente. E isso vai acontecer, né, na roda de Sansara. Eu acho que é a roda de Sansara que fala. Até que você aprenda a lição. E aí você aprendeu aquela lição, você não vai mais passar por aquilo. Você aprendeu, você se transformou, você evoluiu. Você se modificou aqui a sua mente, porque o segredo está aqui na nossa mente, é a nossa mente que comanda a nossa vida. Então, se a gente está vivendo uma vida de escassez, de pobreza, de dificuldade, de desamor, de solidão, estou falando de solidão, tá? Eu não estou falando de solitude, porque solitude eu também vivo e gosto dela. Estou falando de solidão. São lições que você precisa aprender, que você não aprendeu, então você ainda está vibrando e atraindo esse tipo de energia para a tua vida. Porque tudo no mundo é energia. Tudo no mundo é energia. Então, a energia da 3D é uma energia baixa. A energia da 4D é uma energia mediana, porque é ali que você está fazendo, você está no processo de despertar, está olhando para você, quem você é, olhando as suas sombras, né? Como eu falei, ninguém é alecrim dourado, nós temos as nossas sombras. Nós temos defeitos, sim. Ninguém é anjinho aqui com auréola, não. A gente tem o nosso lado escuro, o nosso lado mau, e a gente tem que enfrentar isso. Nós temos nossas feridas emocionais. As pessoas causam feridas emocionais em nós, sim, e nós também causamos feridas emocionais no outro. Então a gente começa na quarta dimensão, que é a transição da terceira para a quinta, tá? Você começa a observar tudo isso em você e você começa a se modificar. Aí buscar o conhecimento, aí buscar a sua cura, entender. Não é um processo rápido, não é um processo fácil, dói, é muito difícil você olhar, né, para suas feridas emocionais, para suas sombras. Muitas vezes, o que seria sombra? Eu sou uma pessoa invejosa, eu tenho inveja do vizinho, porque o vizinho tem um carro vermelho e eu ando a pé. Então eu tenho inveja dele. Isso é uma sombra, inveja é uma sombra. E você tem que saber lidar com isso, né? A raiva, porque a inveja ela é uma energia muito negativa. A partir da inveja, você pode emanar muitas outras energias negativas advindas da inveja, raiva, ódio, né? Então, gente, existem inúmeras sombras dentro do ser humano. Enquanto a gente não entende isso, que a gente precisa curar isso dentro da gente, a gente não evolui, então a gente não muda de dimensão, a gente continua vibrando na dimensão mais baixa, na 3D, tá? E mesmo quando você está no processo de despertar espiritual, e aonde você está buscando entender, aprender e se modificar quem você é, fazer suas curas, né? É interessante buscar terapia, ajuda com esses profissionais que eu falei, né? Psicólogo, psiquiatra, psicanalista, terapeutas holísticos, terapeutas. Eu sou terapeuta holística, trabalho com a mesa cura crística, faço algumas terapias que te ajudam nesse processo evolutivo. Daqui a pouquinho eu vou falar da jornada mapa evolutivo da alma. Então, você pode escorregar e decair de novo para 3D. Tá? Porque tem momentos que é tão difícil a gente encarar quem a gente é de verdade, né? Sem as nossas máscaras. Encarar que a gente tem defeito,
que a gente tem sentimento negativo pelas pessoas, né? Pelo mundo. Ninguém é perfeito. E quando muitas vezes você quer fazer essas curas, muitas vezes você acha difícil, você se acha fraco, sem força e não consegue. Aí você acaba caindo de novo para 3D. E aí vai lá, você continua, aí você começa, você caiu na 3D, o que aconteceu? Voltou a vibrar baixo, né? Lá na negatividade. Quando você tá na 4D, você já tá num nível ali de coragem, de esperança, né? Acreditando que tudo vai mudar. Você tem que tentar se manter sempre ali, né? Buscando entendimento, conhecimento, sabedoria, fazer suas curas emocionais internas, dissipar suas sombras, olhar bem para suas sombras e enfrentar elas e se modificar, porque se você está com um sentimento ruim por alguém, é porque você está enxergando em alguém um potencial que você tem em você, mas você não consegue trabalhar esse potencial. Então, a inveja é isso. O outro conseguiu, por que eu não consigo? Você pode conseguir. O poder, você é filho de Deus, Deusinho, você tem poder para isso. Só que você não consegue. E por você não conseguir, você tem inveja de quem conseguiu, né? Ou de quem a pessoa é, mas ela é bonita, eu sou feia. Gente, ninguém é feio. Ninguém é feio. Nós, às vezes, não conseguimos trabalhar quem nós somos, a nossa imagem, porque a gente se agarra nisso. Eu sou feio, fulano é bonito, ela tem isso, eu não tenho. Então, quando você vibra, você está vibrando baixo, você vai passar essa imagem para os outros, que você é feio. É a sua energia, tudo é energia, tudo é energia. Se tudo é energia, tudo tem uma vibração. E é essa vibração que você emana, tá? Que cria sua realidade. Tá? Então a gente tem que passar pela 4D. É difícil? É. Eu passei, você vai passar, se já não tiver passado. Todo mundo tem que passar por isso, que é enfrentar realmente quem você é, de verdade. O espírito que você é, não o corpo que você é, mas o espírito que você é, quem você é lá dentro. Lá no fundo, que ninguém sabe quem você é, né? Quais são as suas feridas que ninguém sabe que você tem? Quais são suas mágoas, seus ressentimentos e começar a curar isso. É difícil, mas é possível. Por isso que a gente está aqui, encarnado. E quando você consegue superar tudo isso, tá? Eu consegui agora com 50 anos. Esse ano para mim, onde eu fiz 50 anos, foi o ano da libertação. Se tiver alguma coisinha, eu acho que eu tô aí nas últimas curas, tem alguma coisinha ainda sendo curada, porque tem alguma coisinha segurando aí uns acontecimentos na minha vida. Então tem alguma cura que eu ainda tô fazendo, que eu não finalizei, mas para mim foi o ano da libertação, onde eu consegui me perdoar as pessoas, entender que tudo foi necessário para o meu aprendizado, para a minha evolução, para a evolução das pessoas. Ninguém é ruim, ninguém que me causou uma decepção é ruim, é o momento evolutivo dela, ela não está conseguindo evoluir. Eu, graças a Deus, consegui, mas o outro não está conseguindo evoluir. Eu tentei ajudar, vai quem quer, né? Quem não quer, fica parado, fica na mesma. Aí você tenta uma vez, a pessoa não quer te ouvir, esquece, deixa ela, é o processo evolutivo dela. Tá? Ela vai no tempo dela, cada um dentro do seu tempo. E se você está aqui, porque você já está no seu tempo de despertar, no seu tempo de cura. Então, esse ano foi um ano muito, muito importante para mim, nesse quesito de despertar a evolução espiritual, onde eu me sinto liberta de muita coisa, graças a Deus, e é onde eu me conectei ainda mais com a minha espiritualidade, né? Tanto que a minha egrégora me intitulou sacerdotisa da egrégora crística de cura, e isso para mim tem preço. Então tô conseguindo realizar esses sonhos dos meus canais no YouTube. Antes eu não conseguia falar, eu não tinha confiança, né? Eu ia gravar meus vídeos no Instituto Resplandecer da Alma Egrégora Crística de Cura, meu Deus do céu, era um terror, não conseguia, era muito difícil, eu suava, passava mal, eu não tinha autoconfiança, né? Eu não acreditava que eu conseguia, que eu iria conseguir, aliás, que eu poderia conseguir, e todo mundo pode, todo mundo, é só querer. Mas eu sei que eu tinha que
destravar algumas coisas. Por que eu não tinha autoconfiança em mim mesma? Devido aos traumas que eu carregava dentro de mim. Então, eu fui olhando, né, fazendo todo o meu processo. Não foi fácil, é um processo muito longo, de muitos anos, mais de 20 anos dentro desse processo até conseguir. Eu vou conseguir amanhã? Não é assim, gente. Ninguém se cura da noite para o dia. Se algum terapeuta chegar para você e falar, faz essa terapia que amanhã você não tem mais nada, você está curado. Não. Não é assim que funciona. O processo é uma jornada. É um processo. Jesus mesmo, quando ele despertou, antes, eu estava falando sobre isso hoje no vídeo do Instituto Resplandecer da Alma, nos estudos das cartas de Cristo, que Jesus ele diz como ele era antes do seu despertar. Quando ele se batizou, ele despertou. Jesus era rebelde, questionador, né? Era um ser evoluído, mas a sua inteligência, a sua evolução, ele usava para brigar e questionar a igreja e os fariseus da época. Ele era muito, como que eu posso dizer, questionador. Ele diz lá nas cartas que antes do seu processo de despertar, ele era uma pessoa que ele era muito conhecido, mas por causar certas confusões na cidade, por ser esse questionador que ele era. Aí ele teve o despertar, né? Ele falou, não, do jeito que tá, não posso ficar. 30 anos do jeito que tá, não posso, tenho que mudar minha vida. Aí ele entendeu que ele precisava se batizar, então ele buscou João Batista, se batizou. No momento, então o que aconteceu? Jesus vivia lá na 3D. No momento que ele entendeu que ele precisava modificar, que a vida dele estava passando, a mãe dele sempre falou que ele era o filho de Deus, ele não acreditava naquele Deus, e ele entendeu que ele precisava se modificar, ele teve o despertar. Ele despertou, foi lá e se batizou. Quando ele se batizou, o Espírito de Deus desceu sobre ele. Nesse momento, ele disse que uma força tomou conta dele e o levou. Ele foi caminhando, ele acabou entrando no deserto, até chegou um ponto em que ele se encontrou com Deus. Ali ele ficou 40 dias. Então, esses 40 dias que Jesus ficou lá, Deus mostrou tudo para ele. Tudo, né? Todos os segredos da vida, da morte e da lei da existência. Tudo. Como Deus fez tudo que existe. E o poder que o ser humano tem dentro de si. Porque Deus ele disse a Jesus que ele vive em nós. Deus vive em nós através da nossa mente. Ele nos direciona e nos guia pela nossa mente. Tá? Os mesmos poderes de Jesus nós temos. Nós não desenvolvemos esse poder porque nós não fomos criados para isso, né? A gente foi criado para achar que a gente não pode falar o nome de Deus em vão, não pode isso, não pode aquilo. Então a gente foi limitado. Quem somos nós para a igreja? Somos os pecadores, né? A gente vai na igreja para confessar os nossos pecados. A gente é filho de Deus, mas a gente se diminui diante de Deus na igreja. A gente não se iguala a Ele. Mas não pode. Sim, Ele deu esse poder a gente. Deus nos deu esse poder. Nós somos filhos de Deus, Deusinho, nós somos. Lógico que nós não somos o Deus, mas a gente tem que ter respeito a Deus. A gente tem que ter respeito. Às vezes a gente tem que se humilhar quando a gente erra, mas não é sempre assim, não, tá? A gente tem que saber que a gente é filho de quem? Dele. E tomar esse poder nas nossas mãos. Senão a gente vai estar sempre vivendo aí, ó, de cabeça baixa, né? E aí Jesus entendeu tudo isso. Ele teve o processo de despertar. Quando ele obteve o conhecimento vindo de Deus no deserto, que foram os 40 dias que ele ficou lá, ele entendeu o poder da mente, ele evoluiu, ele se tornou um ser evoluído. Aí ele retornou, ele tinha uma missão para cumprir, ele começou a cocriar a sua missão. Tá? Ele ficou alguns dias ali com a sua mãe e ele foi cocriando a sua missão, imaginando como ele iria fazer esse processo, essa missão. E após a cocriação, ele foi manifestar a sua missão, que foi sair pelo mundo levando os ensinamentos, né? Tudo aquilo que ele aprendeu no deserto para a humanidade. Aí ele manifestou a vida dele, a missão dele, né? Então ele já era um ser iluminado, já estava vivenciando a 5ª dimensão. E por que Jesus se revoltava? Quando ele via que as pessoas não entendiam que eles poderiam modificar sua realidade através da sua mente. Tudo é energia. O próprio Cristo nos diz aqui, ó,
nas cartas de Cristo, a consciência crística manifestada. Ele diz aqui o seguinte, deixa eu achar aqui, que isso é muito importante para eu fechar aqui esse vídeo. A evolução espiritual da consciência humana é o que traz evolução mental e física em sua vida pessoal e global e aproximará a humanidade de estado cada vez mais harmoniosos de bem-estar. Então, quando a gente entende que a nossa consciência, né? Sua consciência pessoal é inteiramente responsável por tudo aquilo que vem para a sua vida, experiência pessoal. É sua consciência pessoal que traz para você o bem ou o mal. Então, a partir do momento que a gente entende que consciência é onde está a nossa mente, consciência é a nossa mente, que a nossa consciência traz para a gente o bem ou o mal na nossa vida. Então, tudo é energia. Quando a gente sente, a gente pensa, automaticamente está ligado ao coração, mente, coração, vibração. Então, você pensa, você sente, a partir do momento que você sente, tudo é energia, lembra? Você cria uma energia que emana, essa energia ela tem uma vibração energética, uma frequência energética vibracional que é emanada para o universo. O universo é o campo fértil onde você planta através da sua vibração energética, da sua frequência energética vibracional, aquilo que você quer vivenciar na sua vida. Então, se você manifesta, vibra coisas boas, vai atrair coisas boas. Se você vibra coisas ruins, você manifesta as coisas ruins. Quando você está na terceira dimensão, você só vai vibrar negatividade. Quando você está ali oscilando, né, no processo de despertar na quarta dimensão, aí você já está começando a vibrar coisas mais positivas, porque você está ganhando entendimento, sabedoria, conhecimento. E aí, quando você consegue fazer suas curas, tem todo esse aprendizado, você consegue passar para a quinta dimensão, porque aí você só vibra coisas boas, só positividade, amor, caridade, respeito, união, fé, né? Só coisas boas, aí você vivencia a quinta dimensão. Você não necessariamente sai do planeta para vivenciar isso, tá? O que modifica é a sua consciência, sua mente, o seu olhar para o mundo, para as coisas, e você, por entender que cada um vivencia aquilo que vibra, você só vai vibrar coisas boas. Então, você vai se ver diante de situações boas para a sua vida. Pode ser que em algum momento aconteça alguma coisinha negativa, mas você tem que fazer o quê? Manter a sua energia sempre positiva, porque você já é consciente, né? Por isso, o conhecimento, a sabedoria, o estudo é muito importante para que a gente possa evoluir. Então, eu te pergunto, em qual faixa vibracional você se encontra? Você ainda está na 3D, está na quarta ou está na quinta D? Eu vou deixar essa pergunta aqui para vocês. E eu volto no próximo vídeo. No próximo vídeo eu vou falar um pouquinho da jornada evolutiva da alma, que é a terapia que eu vou oferecer aqui no YouTube, tá certo? Onde eu vou acompanhar vocês em todo esse processo evolutivo. Aí eu vou falar um pouquinho dos níveis de consciência, de despertar, de elevação, de como você vai conseguir manifestar a vida dos seus sonhos. Está vivendo na escassez, na pobreza, na tristeza, na dificuldade? Você precisa fazer o mapa evolutivo da alma, a jornada que o Cristo fez quando esteve encarnado aqui na Terra e modificar completamente a sua vida. É muito simples, é só me acompanhar aqui no canal do YouTube Alquimia da Nova Era. Então eu te aguardo no próximo vídeo para começarmos essa jornada, tá certo? Espero que você tenha gostado. Deixa o seu like, curte, comente, compartilha, se inscreve no canal, assim você não perde nenhum vídeo, tá ok? E não deixe de acompanhar aqui o canal Alquimia da Nova Era. Muito obrigada, fiquem com Deus e namastê.